Sr. Almirante, muito obrigado pelas suas palavras. Cumprimentar também todos os presentes, ausentes. Um abraço especial ao meu pai, que está ali escondido, que eu já não via desde domingo. Eu gostava de ter tido mais tempo para preparar isto, devo dizer. Portanto, venho já aqui com um disclaimer, como se costuma dizer, que é qualquer erro factual, erro de análise, erro de prospectiva, estejam à vontade para desmontar, porque eu gosto sempre muito mais do período de perguntas e respostas do que de colocar-me numa posição de doutrinador ou ter conclusões muito definitivas ou verdades muito assumidas. Eu, por cada intervenção que faço, seja escrita, seja oral, seja cá, seja lá fora, acabo sempre com muito mais incertezas e dúvidas do que verdades. E não é possível ter conclusões absolutamente encerradas com a voragem dos acontecimentos destes meses, destes anos e dos próximos. O que eu quero trazer aqui são, sobretudo, grandes dinâmicas. Grandes dinâmicas que eu penso que não são de soma nula entre continentes, entre oceanos, entre geografias, entre grandes potências, médias potências, países pequenos, mais vulneráveis, mas fontes até de potencial coordenação. Eventualmente podemos acabar com um papel de Portugal nisto, sendo um país atlântico, de vocação atlântica, com uma predisposição de potencial, digamos, de controle, de domínio territorial marítimo 40 vezes superior ao seu território, uma questão em aberto nas Nações Unidas, como sabem, e portanto o que eu trago são, sobretudo, grandes questões. Já está a funcionar? Tá. Eu acho que é importante nós, até para desmistificar um bocadinho esta lógica com que eu às vezes também contribuo, para a qual eu também contribuo, de grandes chavões mediáticos, não é? Os séculos do Atlântico, os séculos do Pacífico, o pivô para o Pacífico, os Estados Unidos que deixam de se interessar pela Europa, o mundo é chinês, quer dizer, todos esses chavões que são muito interessantes do ponto de vista jornalístico, mas a quem cabe, aos investigadores, a analistas digamos, que prezem alguma seriedade intelectual, cumpre-lhes desmontar um bocadinho isto. O que eu trago aqui é uma perspectiva histórica, termina ali em 2017 o gráfico, mas não anda longe disto nos tempos que correm, e provavelmente também não vão andar muito longe disto ao longo da década, mais ou menos percentagem alterada, mas o que eu quero mostrar com isto, para início da apresentação, passa por percebermos que a longevidade, a durabilidade da primazia asiática, da grande Ásia, das grandes civilizações indiana e chinesa, no calendário do último milénio, ou dos últimos dois milénios, é muitíssimo mais abrangente do que aquela que deu predominância ao Ocidente. Portanto, o Ocidente, no fundo, Estados Unidos e Europa Ocidental, em particular, tem uma ascensão, sobretudo a partir da Revolução Industrial, do século XIX. E, portanto, não é muito extraordinário que nós estejamos a acompanhar equilíbrios asiáticos, ou um certo regresso a uma competitividade económica, energética, de mapeamento e controle de matérias-primas, fluxos de comércio marítimo, sobretudo. Não vos dou nenhuma novidade, dizendo que 90% do comércio mundial se faz nos oceanos e mares. E, portanto, acho que era preciso desmistificar um bocadinho esta ascensão inexorável da China, porque ela é uma previsibilidade histórica, chamemos-lhe assim, não é? A preponderância esteve sempre lá. A hegemonia económica e até científica também esteve lá. Teve períodos no Médio Oriente, mas a grande concentração de riqueza esteve sempre ali. Portanto, nós o que temos agora é, nestas placas tectónicas todas,
mais equilíbrio. Como é que se conjuga este equilíbrio? É a grande chave para os próximos anos, para as próximas décadas, digamos assim. São equilíbrios de choque em várias dimensões, comercial, energética, militar, etc., de tipologias de regime, são alguma capacidade para cooperar em alguns domínios, havendo alguma esfera de choque não letal noutros. Há terceiros ou quartos elementos nesta equação a tentar desmontar esta bipolaridade entre os Estados Unidos e a China. Eu, por acaso, entendo a passada russa atual como uma tentativa de triangularizar tudo isto, mas acho que era importante desmistificar um bocadinho, porque, para mim, era lógico que, havendo choques como a crise financeira de 2008, muito centrada no Ocidente, havendo desregulações financeiras que atingiram o modelo liberal americano, havendo passadas maldadas militares de longa duração no Médio Oriente ou na Ásia Central, por parte dos Estados Unidos, e havendo, com a entrada da China na OMC, um galope económico ou comercial enorme e industrial, que os equilíbrios mais dia menos dia existissem. Acho também que é importante, muito sucintamente, definir um bocadinho estes 30 anos, porque estes 30 anos não só são um bocadinho a base de sustentação para muitas das coisas que estão a acontecer e que vão a acontecer, mas também porque nos indicam, sinalizam respostas erráticas, adaptações, e eu elenquei aqui alguns que acho que são definidores de momentos-chave, não é? O que é que nós temos depois de 89? Temos, sobretudo, um triunfalismo liberal no sentido da passada dos grandes alargamentos da OMC, da União Europeia e da NATO, e, portanto, há aqui uma espécie de globalização com marca ocidentalizada, que alguns chamaram o fim da história, e que necessariamente teria que esbarrar em algum tipo de contrariedade ou competitividade. Essa expansão democrática, eu acho que teve enormes méritos. Um dos méritos, foi assumido por todos, foi alargá-la a potências não democráticas, como a China, esperando que essa integração económica nas grandes rotas, cadeias e regras comerciais globais tivessem um impacto no próprio regime. Como nós percebemos, teve um impacto, no mínimo, inverso. O regime endureceu, o presidente hoje em dia é um presidente eterno, está na iminência de ser chairman no próximo comitê, na próxima reunião do Comitê Central do PC chinês, anual, e, portanto, olhando para os últimos 70 anos, teremos Mao, teremos Deng e teremos Xi. E, portanto, há um falhanço da integração, como integração económica da China, para mudar o seu regime. Depois tivemos também, e o livro do Blair é um bocadinho sintomático disso, quando falou, o Sr. Almirante há bocado referiu, que tem a ver com um ar dos tempos, não é? Expansão democrática, alargamentos das organizações, argumentos humanitários com base em forças armadas capazes de mudar regimes, de punir outros regimes, de fazer estancamentos de sangrias humanitárias. As interpretações sobre estes conceitos divergem. Eu estou a tentar simplificar para contar uma história dos últimos 30 anos. Não, perdoem-me a ousadia. Estas intervenções humanitárias tiveram um generalizado consenso numa determinada geografia. Tiveram algumas erros de percurso e tiveram enormes falhanços. Se quiserem, podemos olhar para este segundo ponto, para este terceiro ponto, e até à retirada do Afeganistão em 2021 como uma fase
É evidente que o Afeganistão não é justificado apenas por uma intervenção humanitária, é uma intervenção punitiva depois do 11 de setembro, mas acaba por ser depois uma operação de grande envergadura que envolvia ajuda ao desenvolvimento, capacitação das instituições, das forças armadas, das forças policiais, a integração de minorias, etc, etc. E, portanto, ali havia uma tentativa de erguer um Estado quando o Afeganistão nunca o teve. O que é certo é que estas intervenções humanitárias pautaram uma certa conduta externa de muitos Estados e até ajudaram a que pequenos Estados tivessem um papel diferenciador através das Forças Armadas. As Forças Armadas passaram a ser um instrumento de política externa e de afirmação dos próprios Estados nas organizações que faziam parte, entre eles Portugal, que esteve em praticamente todas, salvo erro. Outra dos itens que eu acho que caracteriza este contexto tem a ver com este consenso de desregulatório financeiro, que não é apenas e só uma marca do Ocidente, Wall Street, a City londrina, Frankfurt, etc., mas tem pegadas ao Oriente. A própria integração da China e dos tigres asiáticos também passa por uma espécie de adoção de modelos desregulatórios e de entrada nos fluxos financeiros internacionais com base em regras de desregulação como mantra para crescimento económico. O que nós vimos pela crise financeira é que este modelo tem falências e fragilidades enormes e tem impactos não só na percepção com que estes modelos são vistos benevolamente, como tem impactos na estruturação dos próprios sistemas político-partidários. É a partir da crise financeira de 2008 que nós assistimos, nomeadamente na Europa, a uma fragmentação partidária e a movimentos transformados em partidos a partirem em fações e, portanto, nós, ao fim de 14 anos, temos um mapa de constelações governativas, no caso da União Europeia, muito mais fragmentado, muito mais difícil de cozer. Isso tem muito a ver com os efeitos provocados pela crise financeira, os 1% contra os 99%, o debate da Main Street contra a Wall Street, os que ficam para trás da globalização e os que avançam numa globalização selvagem, etc, etc, etc. Entretanto, o 11 de setembro dá aqui mais um argumento para uma passada de intervenções absolutamente massivas e, portanto, muito mais propensas ao erro, de longa duração e com altos custos financeiros e até de prestígio político para quem as levou a cabo, nomeadamente os Estados Unidos. E, portanto, também depois percebe a crise financeira de 2008 é muito interessante de olhar porque é quase quando estoura a crise do Lehman Brothers em Nova Iorque que a Rússia invade as duas regiões da Geórgia e a China organiza os Jogos Olímpicos de Pequim. E se nós formos recuperar o que aconteceu nestes Jogos Olímpicos de Inverno que acabaram agora, percebemos que os eventos desportivos não são só desporto. No dia em que o presidente Xi Jinping inaugura os Jogos Olímpicos de Inverno, o Sr. Putin vai a Pequim e assina uma declaração conjunta absolutamente histórica que eu não vi muito trabalhada nos mídias ocidentais. Não é uma aliança militar, não há um reforço, digamos, de defesa mútua, como o artigo 5º da NATO, por exemplo, ou o artigo do Tratado de Lisboa, que também prevê a mesma coisa, embora pouca gente fale dele. Mas é uma aliança estratégica no campo energético, no campo logístico, no campo da defesa da integridade territorial dos países, e é por isso que nós não veremos a China acompanhar, pelo menos do ponto de vista público, aquilo que está a acontecer na Ucrânia, nem a reconhecer essas duas independências, tal como não aconteceu nas independências da Ossétia do Sul e da Geórgia. Isto para dizer o quê? Que estes choques, choque financeiro, choque terrorista, choque pandémico, ou seja,
más gestões das grandes potências, disrupções logísticas, enfraquecimento das economias, diferentes ritmos de recuperação pós-pandémico, mais um choque, mais a retirada do Afeganistão, que eu acho que precisa de ser analisado sobre o ponto de vista do choque que provocou na oportunidade que a China vê, que a Rússia vê, que eu já lá irei noutros mapas. Tudo isto acho que pauta assim uma certa hierarquia de acontecimentos que permitem que potências que tinham uma grande, como é que eu ia dizer, um sentimento inexorável de que estavam sempre na liderança histórica dos acontecimentos, tivessem hoje em dia, ou nos últimos anos, através de choques internos, através de choques sistémicos ou através de vazios onde as outras potências conseguem encontrar um papel, oportunidades de fazer desse choque de placas tectónicas transformações mais profundas no sistema internacional. E eu acho que tudo isto marca uma certa lógica psicológica, como nós observamos estes últimos 30 anos, de uma euforia ocidental para uma certa depressão, depois uma tentativa de escamotear essa depressão com uma passada musculada que redundou em tremendos erros. Esses erros estão a ser pagos, não no imediato, mas através de outro tipo de sinais e aproveitados pelos demais. Para tudo isto, ou seja, para consolidar este modelo de hegemonia assumida e aceite, a hegemonia assumida pelos Estados Unidos, aceite nomeadamente pelos aliados europeus e asiáticos, foi preciso construir uma coisa destas, entre outras coisas. Mas isto, normalmente, é reduzido a PIBs de orçamento, alocados ao orçamento de defesa, não é muito estratificado em termos de capacidades navais, aéreas, submarinas, etc. E eu acho que isto permite estabilizar um bocadinho a ideia de que qualquer competição por parte da China, por parte da Rússia, por parte da Índia, sei lá, do Brasil, da Turquia, do Irão, tem que olhar para este mapa e perceber que vai precisar de muitas décadas para montar uma coisa destas. E, portanto, tem que ser mais criativo na passada. Se é que quer equilibrar, depois há diferentes níveis de equilíbrio. Há equilíbrios mais minimalistas, mais regionais, há equilíbrios com passadas onde se é mais competitivo, energia, matérias-primas, etc. Há guerras híbridas, cibersegurança, etc., cyberataques. E depois há aqueles que têm as várias dimensões do poder consolidadas no topo. E eu acho que é um bocadinho fictício e até errado do ponto de vista analítico nós estarmos constantemente já acorda? A pôr em causa a hegemonia dos Estados Unidos olhando apenas para o PIB bruto entre a China e os Estados Unidos. Há muito mais dimensões que fazem a hierarquia das potências, a capacidade de projetar poder interno e externo, do que apenas o PIB alocado. É preciso vontade política, é preciso alianças, é preciso capacidade comercial, é preciso capacidade cibernética, digital, etc, etc, etc. E, portanto, eu acho que nós estamos ainda longe desses equilíbrios. Se olharmos para este mapa, por exemplo, nós percebemos que a China tem uma base no exterior, a Rússia tem o seu espaço pós-soviético mais ou menos consolidado, a passada ucraniana também vem neste sentido, e os Estados Unidos têm um mapeamento bastante mais alargado e, portanto, se pode falar de uma potência mundial no domínio económico, no domínio comercial, no domínio político-diplomático, representações, etc., no domínio financeiro e no domínio militar, eu acho que ainda não estamos numa multipolaridade assumida
E acho mesmo que podemos falar talvez numa unimultipolaridade, não é? Isto tem a ver com... Eu não vou fugir ao tema central da conferência, porque apesar de tudo estamos na Academia de Marinha e é de oceanos que eu devia estar a falar, mas os oceanos são palco da demonstração de poder, muitas vezes para o bem, da circulação comercial, da segurança que é fornecida pelas marinhas, pelo poder político, e portanto tudo aquilo que eu estou a dizer parece muito terrestre, mas não é. E portanto o que eu quero dizer é que os equilíbrios a existirem entre o Indo-Pacífico e o Atlântico, é evidente que há muito mais pujança económica no Sudeste Asiático do que há hoje em dia na bacia sul do Atlântico, entre a América Latina e a África. Isso não há dúvida nenhuma. Mas apesar de tudo, não é possível olhar para uma esfera de aceitação de um poder hegemónico pós-Guerra Fria, como foi o caso da ascensão dos Estados Unidos, e olhar nos mesmos termos para a ascensão da China no Indo-Pacífico. Essa aceitação, pura e simplesmente, não existe. É muito mais conflitual. Portanto, para voltar aqui à dinâmica dos oceanos, nós temos dois oceanos com duas hegemonias, digamos assim, uma mais assumida, com mais capacidade de interação com os demais, e a China, certamente o maior parceiro comercial de todos, mas com passadas de investimentos militares menos aceites, com revisionismos históricos mal aceitos pelo Japão, pela Coreia do Sul e por outros, com intermissões em investimentos em pequenos países no domínio da Rota da Seda, que não são propriamente muito pacíficos. E, portanto, essa dimensão da ascensão chinesa não é encarada pelos demais naquela região como a ascensão americana foi no pós-guerra, no espaço ocidental. Isto define o que eu penso que é um potencial maior de atrito numa determinada região em comparação com a outra. Eu acho que há mais potencial de coordenação. Há problemas, evidentemente, problemas terroristas, problemas de narcotráfico, etc. Mas nós não temos estreitos congestionados como existe no Indo-Pacífico, não temos na Bacia Atlântica grandes disputas ou pequenas disputas capazes de gerar um conflito entre Estados soberanos, como temos no Indo-Pacífico. Para essa pacificação geográfica, foi importante a aceitação de um determinado papel. Podemos dizer que ela é diferente do Atlântico Norte para o Atlântico Sul e que está aí, se calhar, a dobradiça que é preciso quebrar para harmonizar um bocadinho melhor o potencial energético, político, diplomático, militar, securitário em toda a Bacia Atlântica, mas apesar dessa dobradiça ainda não estar a funcionar, não se compara com a incapacidade até de diálogo que existe no Indo-Pacífico. Isto é um bocadinho a demonstração daquilo que é a projeção de poder económico, logístico, de investimentos, evidentemente investimento político também, da China nesta região toda. Portanto, não é apenas e só uma passada atlântica, uma passada de controle de estreitos, é uma passada de controle de ferrovias, de gasodutos. Tudo isto tem um grande investimento associado, está com alguns recuos nos últimos anos, não é só fruto da pandemia, os recuos nos investimentos da Grande Rota da Seda já tinham alguns congelamentos anteriores à pandemia, tinham alguma contestação local em muitos dos depositários desse investimento, e eu acho que isto tende a aumentar à medida que se percebe que há outro tipo de dimensões. A Austrália já passou por isso.
outro tipo de dimensões associadas a um mero investimento logístico ou de infraestruturas. Isso é mais evidente na Europa nos últimos ano e meio, onde vários países estão a bloquear investimento chinês estratégico. Nós já vamos tarde, mas a Itália, no último ano, com o Primeiro-Ministro Draghi, vetou 3 grandes investimentos em logística e telecomunicações e no agroalimentar. E, como sabem, a Lituânia, sendo um pequeno país, apesar de tudo, deu essa passada, abriu uma representação de Taiwan e teve imediatamente um bloqueio comercial da China, com algumas diferenças de solidariedade por parte dos outros Estados-membros da União. O que eu quero dizer com isto é que esta projeção inexorável e absolutamente determinista de que toda a gente aceita o investimento chinês e vê tudo isto com uma grande benevolência, tem muitas zonas cinzentas. E, portanto, o potencial de atrito com um plano megalómano destes, estou-me a esquecer ali, de muita coisa em África e de muita coisa na América Latina, tem mais capacidade para gerar pequenas conflitualidades e, portanto, os oceanos também serem, os oceanos, sobretudo ali o Indo-Pacífico, serem palco desses atritos, muito superior àquilo que existe na Bacia Atlântica. Este mapa é um mapa muito interessante. Toda a gente acompanhou a rasteira feita à indústria militar francesa no verão passado. Mas por este mapa, que é muito interessante para olharmos como é que muitos Estados, nomeadamente o eixo anglo-saxónico, não quer que o Indo-Pacífico seja apenas e só chamemos-lhe uma coutada estratégica da China ou de aliados mais pequenos que tenha naquela região. E se olharmos para isto, percebemos perfeitamente porque é que o AUKUS aconteceu, não é? Porque é que se fez a tal rasteira a França em função de um contexto que é novo para o Reino Unido, que é ter liberdade de atuação internacional fora do quadro da União Europeia, depois do Brexit. Isso também está a ser muito evidente com a Ucrânia. O Reino Unido foi o primeiro Estado europeu a decretar sanções depois de ontem do decreto do Sr. Putin. E foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro, a enviar apoio militar com alguma envergadura a Kiev. E, portanto, sente-se mais livre. E sente-se mais livre na perspectiva de criar, de acordo com a sua nova estratégia, um conjunto de alianças militares, tecnológicas, etc., com aqueles que são absolutamente marcantes, mas também que têm afinidade com o Reino Unido, em regiões que são o epicentro de alguma conflitualidade, como é o Indo-Pacífico. Por este mapa se percebe como é que pequenas bases já consolidadas pelos Estados Unidos, uma apetência australiana para investir em capacidade submarina de última geração que não era providenciada pela indústria francesa. E, portanto, está disponível para pagar uma indenização à França, mas colher, em termos de longevidade, capacidade submarina nuclear, outro tipo de projeção. E o Reino Unido acompanhar isto. É evidente que nós, se olharmos para o posicionamento francês, que apesar de tudo ainda é o único membro da União Europeia com alguma capacidade nesta região, percebemos porque é que aquilo foi uma facada de morte no interesse nacional francês. O que nós temos é um vazio no resto da União Europeia em relação a esta região. A Alemanha não está para aqui virada e outros países que poderiam ter alguma afinidade histórica, como é o caso de Portugal, têm colocado os ovos numa cesta que eu penso que é perigosamente continentalista. Isto só me vincula a mim, evidentemente, perigosamente continentalista, sem estar a ver a fotografia toda. Eu acho até que, se nós formos percorrer todos, isto também só me vincula a mim,
todos os gabinetes dos primeiros ministros da União Europeia, provavelmente não veremos nenhum mapa mundo nos seus gabinetes. O que, nos tempos que correm, por isso é que eu gosto muito de mapas e trago sempre mapas e pouco palavreado nos slides, acho que os mapas explicam quase tudo. Explicam muitas dinâmicas. Esta dinâmica é fundamental para se perceber que o Atlântico, na perspectiva americana e do Reino Unido, está relativamente consolidada, estabilizada, e que é aqui que está a competitividade tecnológica, securitária, e onde se joga, sobretudo, as próximas décadas. Trago também aqui algum potencial de conflito. Conhecerão certamente estas problemáticas de disputas de soberania territorial, seja em ilhas, seja em espaço territorial marítimo, coisa que não existe, tirando as Maldivas, relativamente consolidado também, no Atlântico. E, portanto, tudo isto são dinâmicas, são tendências, são pontos assentes na geografia que levantam muito mais potencial de atrito no Indo-Pacífico do que no Atlântico. Eu queria chegar aqui ao ponto do presente e ao traçar também algumas dinâmicas de futuro próximo. O primeiro tem a ver com os choques comerciais entre as grandes potências. Não é? Parece que é uma nova dinâmica que acompanhámos entre os Estados Unidos e a China, que levantou muita ansiedade e muita disrupção no sistema, com resoluções unilaterais, com levantamento de tarifas aduaneiras, etc. Mas o que é facto é que, se há economias integradas uma na outra, é a da China e a americana. Portanto, desse ponto de vista, vale a pena martelar, passa a expressão, uma conflitualidade crescente quando a dinâmica de interligação de investimentos, sistema financeiro, capacidade de ter dívida pública alheia, etc., é tão integrada como as duas grandes economias internacionais. Quer dizer, isto não se pode comparar com aquilo que existia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, toda essa terminologia de nova Guerra Fria, mesmo que do ponto de vista mediático haja parece que estamos na antecâmara de um conflito entre superpotências, eu acho que era preciso reduzir a intensidade do alarmismo e olharmos para os factos. É evidente que aqui e ali pode ser relevante, num determinado produto, num determinado timing, do ponto de vista americano ou chinês, entrar nessa dialética ou de sanções ou de taxas aduaneiras. Mas isso tem períodos curtos de duração. E, mais uma vez, são sempre aqueles que estão no meio disto que ficam mais prejudicados ou que são mais atingidos, como é o caso da Europa. O que nós vimos no caso desta chamada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China foi uma enorme vulnerabilidade europeia que não sabia muito bem se havia de tomar partidos, se tinha alguma capacidade para influenciar o rumo dos acontecimentos ou se tinha alguma palavra a dizer diferenciadora numa determinada matéria. Acabou por ser atingida. E acabou por ser atingida não só porque há diferentes dinâmicas dos Estados-membros com a China e com os Estados Unidos em termos de dependências e de relacionamentos económicos, mas porque verdadeiramente, e eu acho que só a pandemia que abriu este debate, a vulnerabilidade europeia é praticamente estanque em todos os domínios. Qual é o debate que nós temos agora? Temos um debate de reindustrialização para ficarmos menos vulneráveis de commodities ou de, por exemplo, material de primeira necessidade farmacêutico. Só a pandemia é que expôs tudo isto.
temos um debate sobre capacidade para uma segurança continental associada ao Reino Unido e aos Estados Unidos no domínio tecnológico, digital, que passa por cabos submarinos, mas passa também por sistemas de cibersegurança mais ou menos interligados. Isto só é mais visível quando nós somos levados a que todas as economias do mundo se digitalizem à força, porque ou o teletrabalho se impôs, ou as disrupções logísticas obrigam a que todo o comércio se faça basicamente online. Portanto, estas vulnerabilidades são expostas pelos últimos 2 anos. Acho que a pandemia foi... Como é que eu ia dizer isto? Trouxe à tona, ou acelerou, a necessidade de nós olharmos para mais do que um domínio da nossa independência estratégica. Quando se fala em independência estratégica europeia, fala-se naquele debate sobre capacidades de defesa autónoma, seja como pilar da NATO ou num processo de decisão menos dependente de Washington. Mas há muito mais do que isso. E há muito mais do que isso também exposto pelos domínios que nós estamos a atravessar. Nós temos diferentes níveis de dependência energética em relação à Rússia e nunca conseguimos consolidar um mercado único de energia com os gasodutos e os pipelines de interconexões que são necessários, nomeadamente na Península Ibérica até ao centro da Europa, ou de um plano portuário que seja muito mais capaz de ficar blindado a disrupções comerciais, porque muitos deles estão absolutamente sob o domínio chinês. E, portanto, a nossa posição de vulnerabilidade no meio de um domínio norte-americano, de uma predominância chinesa e de uma agressividade da Rússia é brutal. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos num domínio de escolhas. Isto para um país pequeno é tramado. Um país pequeno que se vulnerabilizou no investimento estrangeiro em determinados setores, que não diversificou, que não tem as conexões necessárias para ser um player interessante do ponto de vista energético, quando o debate energético está completamente definido desde 2008, pelo menos, desde a Guerra da Geórgia. Mas, apesar de tudo, estes anos têm trazido à tona essas movimentações e essa necessidade de olhar para isto de outra maneira. Como? Isto é basicamente os fluxos comerciais que nós temos hoje. Também temos ali uma certa acalmia, previsibilidade no Atlântico e um grande congestionamento no Indo-Pacífico. Temos aqui um debate sobre a dependência e independência energética que se percebe como é que nós somos centrais nas vulnerabilidades que temos. Basicamente somos um consumidor e não um produtor. Podemos pensar, como estamos a pensar, numa carta energética mais diversificada, em fontes de abastecimento de produtores mais diversificada, mas não se faz isso nem do dia para a noite, nem, nomeadamente, quando um dominador do debate energético condiciona todos os termos do debate numa parcela do território europeu. No caso asiático, eu penso que, mais uma vez, nós temos ali uma grande concentração de consumidores de energia. Estou a falar de hidrocarbonetos, sobretudo. E, portanto, uma dependência do exterior muito maior e uma necessidade de acautelar que todos os fluxos comerciais marítimos de gás e petróleo sejam feitos na maior das acalmias. Para isso é preciso que os estreitos não estejam em conflito, que não haja problemas nos abastecimentos, que haja diversificação de fontes, e aí a construção de pipelines e gasodutos da Rússia para a China vai ser interessante acompanhar. Como é que os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a Nigéria, Marrocos, toda esta orla
da Bacia Atlântica se consolida como a grande plataforma de produção de gás natural, gás de xisto e petróleo de xisto nos próximos anos, como é que as renováveis têm aqui um papel não só de armazenamento, mas sobretudo de escoamento. Portanto, este debate é um debate que concentra mais consumo aqui, mais dependência aqui e mais capacidade produtora ali, em tese. E, portanto, também em tese, pode haver mais capacidade para lidar e liderar o debate energético na Bacia Atlântica e, sobretudo, naquela zona onde Estados Unidos e Europa têm alguma predominância comercial, do que nesta. O debate energético, que nós vemos muito concentrado na Europa, tem outras nuances que eu acho que podem ser mais vantajosas para o Atlântico do que para o Indo-Pacífico. Depois, o domínio das matérias-primas, das commodities, para a indústria tecnológica. E eu há pouco chamei aqui a competição tecnogeopolítica por uma razão. É na capacidade de domínio do ciberespaço, da inteligência artificial, do domínio das matérias-primas que são importantes às cadeias, sobretudo de eletrificação do consumo, que se vai jogar o grande xadrez internacional. E aí também temos diferentes capacidades endógenas, não é? Aí, no caso das matérias das terras raras, há de facto, embora este mapa já esteja desatualizado e os Estados Unidos tenham outra capacidade do que aquela que está ali, há uma certa predominância no Indo-Pacífico, mas isso não quer dizer que ela seja potenciada, explorada em conjunto, e portanto o potencial da TRI também pode ser muito superior só por causa disso. No caso do lítio, onde Portugal eventualmente pode ter uma palavra a dizer, podemos se calhar olhar para um mapa mais equilibrado, mas isso também não quer dizer que haja aqui uma consolidação de uma cadeia de valor onde a mineralização da indústria aporte valor à eletrificação, às cadeias de abastecimento, até ao consumidor, e que isso transforme, seja do ponto de vista climático, seja do ponto de vista dos preços, toda a indústria internacional. De qualquer das maneiras, o meu ponto aqui tem a ver com a extração, produção e a adequação, adaptação destes recursos naturais às cadeias industriais das próximas décadas. E acho que aqui também se joga muito do domínio político ou geopolítico, nomeadamente numa zona de tensão permanente chamada Taiwan, onde está concentrada quase 70% da indústria de semicondutores mundial. Portanto, à parte as tentações históricas, quase de direito divino, como a Rússia também se considera, sobre regiões autónomas administrativas, como é o caso de Taiwan, há domínios do ponto de vista das matérias-primas que aceleram essa tentativa de controle. Como todos sabem, os semicondutores são absolutamente fundamentais para toda a indústria tecnológica, ou automóvel, ou computadores, etc. E, portanto, uma parte da explicação para a importância de Taiwan também está aí. Isto são os cabos submarinos. E aqui eu acho que, mais uma vez, vejam o congestionamento ali. Muitos deles passam em zonas de conflitualidade de soberania marítima. Aqui não há tanto isso. E há claramente um posicionamento geográfico muito interessante para Portugal, que carece de investimento cibernético, segurança. Só para acrescentar que, ou na totalidade, ou em grande parte do controle financeiro da gestão destes cabos submarinos, estão empresas privadas americanas. Estão as grandes tecnológicas. Portanto, a capacidade dos Estados de controlar tudo isto entra no debate das vulnerabilidades das soberanias em relação à indústria tecnológica, que vive numa zona de ninguém, como sabem. Mas, de qualquer das maneiras, é segurança marítima, é
potencial geográfico, é capacidade para ter um papel na digitalização europeia, que Portugal tem, mas precisa de meios para o fazer. Em último caso, vamos sempre bater nisto, não é? 40 vezes o território nacional em projeção marítima, oceânica, melhor dizendo, com a plataforma continental, precisa de meios para garantir que não é em vão que se reclama esse potencial e depois o deixa, ou Deus dará. Por fim, e penso que este é o último, eu queria trazer aqui uma dinâmica acrescida à dinâmica Indo-Pacífico-Atlântico, que passa pelo Ártico. Ela não é alheia aos dois oceanos, mas é interessante olharmos, se quisermos perceber o impacto das alterações climáticas na geopolítica comercial e na capacidade com que as grandes potências, sobretudo aquelas que têm já uma pegada até institucionalizada no Conselho do Ártico, estão a trabalhar, nomeadamente no investimento de navios, escapa-me o termo agora, lá para cima para o Ártico, quebra-gelos, obrigado. E aí a Rússia está a anos-luz da China e dos Estados Unidos, mas esta rota polar, que aliás desvia circulação da nossa costa, é 15 dias mais barata, mais rápida e bastante mais barata para ligar a zona económica pujante do Sudeste Asiático aos portos do norte da Europa. Portanto, se nós quisermos ter uma palavra a dizer em todos estes debates, temos que olhar para isto de uma forma mais holística. Temos que nos apetrechar. Eu aí acho que o debate dos 2% da defesa é absolutamente ridículo, porque nem os 2% em defesa do PIB garantem a segurança, penso eu, do potencial que nós temos à nossa frente. Eu sei que é muito politicamente incorreto pugnar ou defender investimentos militares em democracias, mas nós estamos também a assistir à vulnerabilidade do desinvestimento. Não há capacidade política ou diplomática para jogar o grande jogo quando nos sentamos à mesa com quem tem essas capacidades e ele não nos leva a sério. Não estou a dizer que nós, portugueses, temos que ter um papel determinante na questão a leste, embora apanhemos por tabela, nem que seja com a flutuação dos preços dos bens essenciais, taxas de juros, etc., até eventualmente sanções no espaço bancário. Vamos ver. Mas o que é certo é que eu olho para isto e vejo um enorme potencial para nós, seja no domínio mineral, seja no domínio subaquático, seja no domínio político-diplomático, seja no domínio de clusters industriais ou científicos, seja no domínio de alguns recursos humanos, nós temos bons tecnológicos nessa indústria, seja no próprio debate energético, onde podíamos, se essas ligações tivessem em marcha, outra palavra a dizer, mas para isso é preciso ter recursos, é preciso investir, é preciso arriscar, é preciso ter coragem. E é preciso fazer esse debate. Eu acho que é preciso democratizar esse debate e fazê-lo pelas vozes, e não me levem a mal, de fora das corporações. Corporações militares, corporações não é no sentido pejorativo do termo. Acho que quanto mais vozes de fora do interesse pessoal, digamos assim, corporativo, estiverem a pregoar a necessidade de investimentos na diplomacia, ou na defesa, ou na cibersegurança, melhor. Mais clima, mais atmosfera de pressão sobre o poder político que existe. Qual é que é o nosso handicap? O nosso handicap é que nós estamos sempre à espera de ver o que é que os outros vão fazendo. E quando acordarmos,
Os espanhóis já investiram com 10 anos de antecedência. Os italianos já perceberam o mapa todo que está em curso, sendo eles, aliás, o mais atingido, provavelmente, pela pandemia, mas também o que beneficia mais do PRR. Os países nórdicos, que estão aqui numa temporização política para perceber o que é que o pós-Brexit dita em termos de alinhamentos com o centro da Europa ou com o Reino Unido e Estados Unidos. E nós vamos ter mais dia menos dia que fazer algumas escolhas. A escolha no campo da Europa de Leste, predominância russa, não é preocupante, porque nós não dependemos da Rússia para basicamente nada. Apesar de termos comunidades ucranianas e moldavas, vamos ver se não é a próxima passada, relevantes. Mas há outros debates. Quando eu dizia há pouco que há um excesso de continentalização, e termino já, nas nossas opções, é porque nós afunilamos as nossas opções estratégicas e não vemos, provavelmente, a grande fotografia. Ou aqueles atores políticos que a veem, depois não têm ou capacidade política ou instrumentos à disposição para levar a cabo essa ginástica. Ficava por aqui, acho que deixei muitas coisas em aberto. A minha cabeça teve, na última semana, completamente debaixo d'água no Donbass, e portanto eu fiz uma grande ginástica para tentar ser o mais claro possível. Se não fui, peço-vos desculpa, e estou disponível para todas as perguntas possíveis e imaginárias que quiserem. Muito obrigado.